Oi! Então, dessa vez eu decidi ler aqui um artigo nomeado A Associação Internacional dos Trabalhadores, Surgimento e Desenvolvimento. Esse artigo ele foi publicado na página Anarquize, no dia 2 de janeiro de 2018. Então, sem mais delongas, começar a leitura aqui desse artigo, presente no Medium. Vale ressaltar isso daí. Em meio ao contexto histórico da segunda metade do século XIX, em setembro de 1864, um número significativo de operários, reunidos no St. Martin's Hall, em Londres, fundou a Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, conhecida posteriormente como Primeira Internacional. A AIT tinha por objetivo criar um organismo internacional, no qual a classe trabalhadora pudesse se associar para discutir projetos comuns, constituindo um espaço que propiciou as condições para o surgimento do movimento anarquista, alguns anos após sua fundação. No início, as organizações operárias que integravam a AIT eram muito distintas entre si, incluindo sindicalistas reformistas, republicanos e democratas radicais, mutualistas prudonianos e comunistas. Em um primeiro momento, a organização buscou articular-se em níveis locais, por meio de suas seções, e após o estabelecimento de suas bases de acordo, passa a agir internacionalmente. Em um primeiro momento, são realizados congressos anuais, a partir de 1866. O primeiro congresso, realizado em Genebra, na Suíça, aprovou os Estatutos Gerais da Associação, deliberou pela estrutura federalista e foi reconhecida a função fundamental dos sindicatos, por constituírem eficientes centros de organização e luta da classe trabalhadora. O segundo congresso, ocorrido em Lausanne no ano de 1867, foi marcado pela forte presença dos mutualistas, que deliberaram o estímulo às cooperativas de crédito e de produção, nas quais se deveria fazer penetrar o espírito mutualista e federalista. Já o terceiro congresso, realizado em Bruxelas, na Bélgica, em 1868, marcou um momento de radicalização da AIT, onde foram aprovadas resoluções sobre a socialização dos meios de produção e o incentivo à criação de novos sindicatos e ao ingresso das massas na AIT. Nesse congresso, a AIT recomendou o método federalista, devendo as decisões nos sindicatos ser tomadas pelas bases e com as delegações submetidas ao controle dos trabalhadores. Também foi sugerido o uso da greve geral como instrumento revolucionário. Os próprios movimentos populares, que constituíam as bases da AIT, haviam se radicalizado nesse período. Delegados do Congresso da Basileia de 1869, que no caso tem uma imagem do Congresso da Basileia. Agora voltando à leitura do artigo. Joseph Fanelli, militante da Aliança da Democracia Socialista no Centre Fundo, junto ao grupo fundador da AIT em Madrid, na Espanha, em outubro de 1869, que no caso também descrevendo essa imagem. O Congresso de Bruxelas havia representado o triunfo do coletivismo sobre o mutualismo no seio da AIT, consolidado pela radicalização de muitos antigos mutualistas prudonianos, e num congresso da Basileia de 1869, que contou com a presença de Mikhail Bakunin e outros coletivistas da Aliança da Democracia Socialista, ADS, que haviam acabado de romper com a Liga da Paz e da Liberdade, e apresentado um pedido de adesão à Internacional, inicialmente rejeitado, sob o argumento de que a Aliança da Democracia Socialista também era uma organização internacional por si mesma, e apenas organizações nacionais eram permitidas, enquanto membros da AIT. A aliança então foi dissolvida, e os vários grupos que a formavam uniram-se à Internacional separadamente. A aliança é tida como a primeira organização específica anarquista,
e seu programa buscava estimular organizações de massas e veículos de propaganda pública, e ao mesmo tempo articular uma organização política que teria como objetivo fortalecer a intervenção da ADS entre as massas. Seus militantes foram responsáveis pela criação de seções da AIT em países onde ela ainda não existia, como na Espanha, na Itália, em Portugal e mesmo na América Latina, através de correspondências, além da criação de novas seções em países onde a associação já operava, como a Federação do Jura, na Suíça. Criando ou participando das seções da AIT, esses anarquistas promoveram programas que sustentavam a necessidade de mobilizações amplas de trabalhadores, articulados em movimentos classistas, para a realização de lutas populares combativas, independentes e organizadas em bases federalistas, que fossem capazes de proporcionar conquistas imediatas aos trabalhadores e também caminhar rumo à revolução social e ao socialismo, passando necessariamente pela derrubada do capitalismo e do Estado. Desde o Congresso da Basileia de 1869, os conflitos entre os federalistas, dentre os quais se encontravam Mikhail Bakunin, e os anarquistas coletivistas, e os centralistas, que se encontravam fundamentalmente ao redor de Karl Marx e do Conselho Geral, se tornaram cada vez maiores. A Conferência de Londres, realizada em 1871, que teve participação restrita, sem representação das seções, constituiu as bases da cisão que se daria em 1872, no 5º Congresso da AIT, em Haia. Esse congresso marcou a cisão definitiva da Internacional e do próprio movimento operário europeu. Os centralistas, que exerciam influência nas seções da Alemanha, Inglaterra e algumas dos Estados Unidos, decidiram transferir o Conselho Geral de Londres para Nova York, declarando o fim da Internacional em 1876. Os federalistas, que exerciam influência nas seções da Espanha, Itália, Bélgica, Suíça, França e também algumas dos Estados Unidos, fundaram, ainda em 1872, a Internacional de Saint-Omer, que esteve ativa até 1877 e operou sob princípios federalistas. Foi com a formação da Internacional de Saint-Omer que o anarquismo atingiu sua maturidade plena, tornando-se um corpo teórico que organiza, sistematiza, representa e justifica a luta e os métodos de luta, para chegar a uma pretendida transformação profunda da sociedade. De modo geral, durante a sua existência, a AIT havia estabelecido uma estrutura orgânica, com presença em diversos países, articulando permanentemente trabalhadores e movimentos classistas e internacionalistas, que, em meio às suas produções teóricas e práticas, amadureceram e radicalizaram suas posições. As mobilizações locais de trabalhadores tiveram o apoio da associação e estimularam a solidariedade entre os operários. Experiências positivas e negativas foram utilizadas como base de reflexão crítica para a continuidade do movimento e discutiram-se questões centrais do movimento operário em geral e do socialismo em particular, elementos que foram imprescindíveis para o surgimento e o desenvolvimento do anarquismo. Os militantes da Aliança da Democracia Socialista, atuando através da AIT, tiveram um papel determinante na difusão do anarquismo em diversas partes do mundo, especialmente na Europa, atuando de maneira significativa para o estabelecimento e crescimento das seções da Internacional na Espanha, Itália, Portugal e Suíça, onde ocorreram os primeiros grandes marcos históricos do movimento anarquista. Então é isso. Esse daqui foi o artigo, como falei, presente na página Anarquize do Medium, publicado no dia 2 de janeiro de 2018.
Tem aqui duas imagens no artigo, mas eu não tenho como mostrar as imagens aqui, então só vocês entrarem aí no link do artigo que está na descrição. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.